E aí, galera dos nonos anos do CAIC São João, semana 16, e essa semana o tema inspirador retoma as obras literárias do escritor mineiro Elias José. Brincando na Praça é o tema inspirador, é uma das obras do Elias José. Aí muitos podem estar se perguntando, professor, mas eu já estou no nono ano, o que tem a ver uma obra que foi escrita, um autor que escreveu para criancinhas pequenas, comigo que já tenho 14, 15 anos, já não tenho mais os mesmos interesses que eu tinha quando eu tinha 4, 5, 6, 8 anos de idade. O tema, gente, inspirador, é um tema baseado nas virtudes, nos valores que nós, seres humanos, adquirimos ao longo da nossa vida. Mas muitos desses valores, muitas dessas virtudes, elas foram colocadas em nós, foram introjetadas em nós, foram introduzidas em nós quando nós éramos criança. Então, você cresce com o pai, a mãe, o responsável, às vezes o vovô, a vovó, um tio, falando para você, né? Comentando com você, dando opinião sobre tal assunto, falando isso não pode, não, isso eu não quero que você haja assim, olha que coisa feia, dando certas opiniões que a gente depois que cresce, a gente vai observando que muitas vezes eram opiniões, eram formas de pensar que eram até preconceituosas, não eram muito legais. Então, lembrar de Elias José é lembrar não das brincadeiras de criança, mas é lembrar principalmente dos valores, das virtudes que a gente adquire quando ainda somos crianças, que nos são colocados quando ainda somos crianças. Depois a gente vai crescendo, a gente vai ganhando discernimento, vai ganhando condições de perceber se aquilo que foi falado para nós realmente era daquele jeito, se do jeito se aquilo que o pai, a mãe, o irmão, o avô, o tio falou realmente é uma verdade. Se a gente às vezes começa a olhar aquela realidade, aquela condição, aquela opção, aquela informação que nos fizeram acreditar desde pequeno com outros olhos, que talvez não seja daquele jeito, que as coisas não funcionam daquela maneira. Então a gente pode mudar, a gente pode refletir e mudar a forma como que os valores e as virtudes que nos foram introjetados, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E como também eu posso reforçar ainda mais, né? Me tornar uma pessoa que do jeito que meu pai falou que é aquilo, a pessoa que se comporta dessa maneira, a pessoa que não age dessa maneira, é uma pessoa assim, errada. Não vale nada, não presta. E dependendo do que ele esteja falando, não é bem assim. As coisas não são bem assim. Mas eu posso crescer com esse pensamento e me tornar um adulto que fica ali, aceitando e reforçando, porque meu pai falou que é assim, então assim é ele que tem razão. Mas a gente tem que perceber, observar e ver, porque os valores que às vezes passaram para os nossos pais vêm de uma outra cultura, vêm de uma outra época, quando às vezes a maneira de ver certo assunto, certa situação, era muito diferente do que na minha época. Hoje é muito mais fácil eu aceitar a orientação sexual da pessoa do que era há 30, 40, 50, 80 anos atrás. Certo? É muito mais fácil eu aceitar, hoje em dia, conviver com uma pessoa de uma crença religiosa ou de uma cor diferente da minha, de uma etnia, né? Diferente da minha, do que era 50, 100 anos atrás. Havia muito preconceito. Então a gente vai mudando, a gente vai repensando esses valores, vai repensando essas virtudes que são colocadas em nós. É dessa forma que eu encaro a obra do Elias José para nós,
que estamos nos nonos anos. Né? Repensar os valores, repensar as virtudes que nos foram passados e que a gente foi crescendo acreditando que aquilo que nos falaram que era o certo. Mas conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai convivendo, e aí o brincar, ao brincar, você descobre muitas coisas. Ao brincar com um coleguinha, você vai descobrindo o jeito dele pensar, o jeito que a família dele pensa, às vezes os valores que os pais passam para ele, as ideias, as crenças que os pais do coleguinha passam para ele, são completamente diferentes com os dos seus pais. Então a gente vai crescendo e a gente vai vendo que existem várias formas de pensar, várias formas de agir, e que muitas coisas nossos pais vão ter razão, eles vão estar certo. Mas tem certas coisas que não é que eles estavam errados, eles estavam assim com uma visão deturpada, né, preconceituosa. Então a gente procura mudar a nossa forma de pensar, de enxergar e se posicionar diante daquela situação, daquela realidade. Então, as questões de história estão relacionadas exatamente a isso, aos valores, aos comportamentos, à maneira de se ver de uma época, a maneira de se agir de uma determinada época. Beleza? E ele começa, então, as questões de história falando da Semana de Arte Moderna, de 1922, que foi um movimento, assim, um marco na história da arte brasileira. Por que um marco? O que é um marco? Um marco é um fato que traz uma profunda mudança naquele setor para o país, ou para aquela área, naquele país, naquela comunidade. Tá? Por exemplo, a pandemia, né, do Covid-19 de 2020 vai ser um marco na história, porque nos obrigou a mudar muitos dos nossos hábitos. Muita coisa que era rotineira, era vista como o ideal até então, já não é mais. Nós introduzimos a tecnologia de uma forma muito mais intensa na nossa vida do que antes. Muitas empresas hoje trabalham todas em home office e dizem que estão tendo uma produtividade muito maior do que quando o pessoal tinha que se deslocar de casa e ir lá para aquele local de trabalho. Então, provavelmente, essas empresas não vão querer voltar como era antes. Muitos prédios que eram cheios de escritórios dos mais variados tipos não terão mais essa serventia. Então, muita coisa muda. Então, será um marco na história da humanidade, porque nós fomos obrigados a mudar os nossos hábitos, a conviver mais com quem nós convivíamos menos, devido à escola, devido ao trabalho. A maneira de estudar mudou. Muita coisa. Por mais que a gente volte um pouco ao que era, nunca será 100% igual mais. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. E quando a gente diz daqui para frente, não é daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essas mudanças que foram sendo criadas durante essa pandemia, elas vão realmente vigorar aos poucos. Elas vão sendo adaptadas e melhoradas aos poucos. Não é da noite para o dia. Então, a Semana de Arte Moderna, ela acontece após a Primeira Guerra Mundial, aqui no Brasil, em 1922, na cidade de São Paulo, que estava se transformando na cidade mais importante do Brasil. Não era a capital era o Rio de Janeiro, mas estava se tornando na cidade mais importante do Brasil, porque era a cidade do café, dos barões do café. São Paulo vinha tendo fortes investimentos, principalmente na área industrial, com o capital vindo da área cafeeira, porque São Paulo era o maior produtor, o maior produtor de café do Brasil, era na época já o estado mais rico do Brasil. Então a importância que São Paulo adquire é muito grande. Então a cidade de São Paulo torna-se palco de um evento que na época foi esculachado pela elite paulistana, que estava acostumada a só dar valor nas coisas que vinham de outras partes do mundo.
de outros lugares, principalmente da França. Tudo que vinha da Europa era considerado top, principalmente a produção cultural francesa. Mas a nossa produção cultural, aquilo que era produzido com temáticas brasileiras, por brasileiros, não era muito valorizado. Era meio olhado assim com um pouco caso, com um certo desdém. Era realmente uma valorização bem aquém daquela que nossos autores, escritores, artistas, havia um descaso mesmo, uma má vontade com a arte genuinamente brasileira. Então, a semana de 22 vem justamente trazer essa proposta de modernizar, trazer a modernidade, a arte moderna para o Brasil. Mas a arte moderna, aqui no Brasil, sendo vista como uma forma de valorização do Brasil, da cultura brasileira, dos costumes brasileiros, do povo brasileiro. Não uma arte moderna copiada lá da França, da Europa, de um modo geral, mas uma arte moderna que tivesse cara de Brasil. Então é isso que a Semana de Arte Moderna, no ponto de vista artístico, representa. Agora, nós tínhamos na época muitos conflitos políticos. O Brasil vinha se industrializando, vinha surgindo uma burguesia industrial que já não aceitava um governo que era voltado somente para os grandes fazendeiros. Então a Semana de Arte também vai ter esse aspecto político. A semana vai criticar muito esse Brasil, onde a política é voltada muito para a elite rural, a elite, a aristocracia agrária, principalmente cafeira, não dando tanta importância ao restante da população, não dando tanta importância a outros setores da economia que estavam em desenvolvimento, como o setor industrial. Então é isso que o texto fala. E aí tem duas questões em cima do texto. A primeira pergunta para nós, né, dos acontecimentos daquele período, né, que influenciaram as obras dos modernistas brasileiros. Estes acontecimentos foram. Então ele cita aí dois, para cada opção, para cada alternativa, tem dois fatos históricos. Em qual deles, em qual desses fatos aconteceu durante a Semana de Arte de 1922, aconteceu durante quais fatos? Então, a Semana de 1922 aconteceu entre a Primeira Guerra tinha acabado de começar, tá joia? Aliás, a Primeira Guerra tinha acabado de terminar e o Brasil vinha num processo de grande industrialização. Então, com essa informação, você chega à resposta, tá joia? Questão 2. Segundo o texto, qual seria um dos objetivos da Semana da Arte Moderna? Então, lendo o texto e baseado no que eu falei para vocês observem, leiam com bastante atenção as opções B e C. Vai ser uma das duas, ou a letra B ou a letra C. O texto 2 é um poema do Elias José, na qual a netinha, que também chama Clara, vê o retrato da avó. E ela acha estranho, né? A avó com um coque na cabeça, o vestido cheio de renda, a maneira como a avó se vestia, as joias, o penteado. Aí ela observa que a avó não sorri na fotografia. Enfim, completamente diferente do mundo que ela vive. E no final, a Clara fala: que pena não ter conhecido a outra Clara. Então, baseado nessa última fala da neta e e no estranhamento que ela tem com relação à época em que a avó viveu, qual a alternativa mostra o que a Clara pensou e sentiu durante no poema do Elias José. Então, leiam o poema e observem bem as letras, as alternativas A e B. Vai ser uma das duas. Ou vai ser a letra A, ou vai ser a letra B aí na questão 3. Tá joia? Tá fácil, tá tranquilo, não tem dificuldade, é só ler com bastante atenção, não tem pegadinha nenhuma, pessoal. Tá bem tranquilo. Um forte abraço e até a próxima semana.